Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Nós vamos já iniciar o nosso estudo sobre a interpretação das profecias no Antigo Testamento. E isso faz parte de nossa programação, né? Dada a situação que as igrejas, não só as igrejas, como qualquer outro ajuntamento de pessoas têm vivido nestes últimos tempos, né, nesses últimos dias, especialmente por conta aí da situação do coronavírus, e as igrejas, portanto, né, cuidando de sua responsabilidade social, também têm que atender a essas particularidades, né? Um abraço aqui a Grace Farias, a Kimberly e a tantos outros que já estão aqui conosco. Muito obrigado aí por estarem já interagindo aqui conosco. Eu estava dizendo aos irmãos da congregação para eles orarem por mim, porque é a primeira vez que eu faço isso, viu, gente? Eu nunca tinha feito uma live, né? Então, estou pedindo também a oração de vocês aí para que dê tudo certo. Vocês podem interagir também, se necessário, né? Fazerem perguntas, e a gente está aqui para isso, tá bom? Jane também, seja bem-vinda. Felipe, seja bem-vindo. Moisaniel, né? Seja bem-vindo também. Então vamos lá? A gente está trabalhando uma série de estudos sobre a interpretação das Escrituras. Então, falamos já por diversas vezes, em diversas ocasiões, né, sobre a interpretação das Escrituras, sobre como é importante sabermos interpretar as Escrituras. Na teologia, isso é denominado hermenêutica bíblica, né? Então, seria a arte ou a ciência da interpretação da palavra de Deus, né, da Bíblia, né? Nós temos uma lacuna muito grande, né, entre aqueles que escreveram o tempo em que foi escrito a palavra de Deus e nós hoje aqui no século 21, né? Ou seja, temos uma tarefa muito grande e primorosa, certamente, de interpretarmos as Escrituras adequadamente. Certamente, irmãos, que essa distância que há entre o autor bíblico e nós, que somos os seus leitores hoje, exige de nós, portanto, esse cuidado, né, de diminuirmos ao máximo que pudermos essa lacuna. Então, a hermenêutica bíblica vai se preocupar com isso. Nós temos nas Escrituras um texto que foi escrito em aproximadamente 16 séculos, né, por aproximadamente 40 autores diferentes. Então, tem muita ciência, tem muita literatura, tem muito conteúdo, né? Tem muita revelação de Deus, tem muita teologia, portanto, nas Escrituras, e a gente precisa se valer de uma arte, de uma ciência para que nós a interpretemos adequadamente. Então, nós estamos falando hoje, de forma específica, sobre essa interpretação das profecias no Antigo Testamento. Tá bem, queridos? A gente precisa primeiramente fazer um esclarecimento sobre o que a gente está considerando texto profético no Antigo Testamento para o efeito desse estudo. Porque se você prestar bem atenção, nós temos profecia em todo o Antigo Testamento. Nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, tem profecia. Nos livros históricos tem profecia. Nos livros poéticos tem profecia. Mas aquilo que eu me refiro aqui é justamente falar sobre como interpretarmos as profecias dos textos considerados, de fato, proféticos na sua essência, predominantemente proféticos, né? Então nós temos os chamados profetas maiores, que são os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e temos os livros dos profetas menores. Se você pegar, eu estou aqui no índice da Bíblia, se você pegar o índice da Bíblia a partir de Daniel, você tem a descrição, né, de Oséias até Malaquias, dos 12 livros que nós denominamos, né, chamamos de profetas menores. Convém dizer a você que há essa diferença, né, entre profetas maiores e profetas menores, irmãos. É só para dizer da quantidade de conteúdo, da quantidade de literatura que está presente. Então, os livros que nós chamamos de profetas maiores não quer dizer da importância, né, desses profetas maior do que a importância dos demais profetas. Não quer dizer isso, não. Mas sim que, via de regra, esses autores têm mais conteúdo, né?
em quantidade mesmo, né, escrito, de que os autores que nós denominamos profetas menores, tá bem? Mas isso não diz respeito à relevância do conteúdo, não. Irmãos, quando a gente fala de significado da profecia, né, para que serve a profecia mesmo? O profeta tinha a função, quando nós falamos de ministério profético no Antigo Testamento, há uma diferença, portanto, aquilo que a gente considera ministério profético no Antigo Testamento, aquilo que nós consideramos dom de profecia no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, as pessoas que eram designadas por Deus para esse ministério profético, né, chamadas por Deus para esse ministério profético, tinham a função de comunicar Deus ao homem. Eles traziam, portanto, a comunicação verbalizada, né, escrita de Deus para o homem. Então, a profecia tinha essa intenção, portanto, né, no Antigo Testamento, daí nós denominarmos isso de ministério profético. Pois bem, irmãos, mas qual era, podemos dizer assim, qual era o principal objetivo, então, da profecia? Para que servia a profecia? Não é só para dizer o futuro, né, para dizer alguma coisa que ia acontecer? Não, não. A intenção maior, e grave isso, a intenção maior da profecia é comunicar Deus à humanidade. É revelar Deus à humanidade. Ou seja, revelar o plano de salvação de Deus para a humanidade. Esse é o principal interesse da profecia, esse é o principal interesse do profeta. Agora, irmãos, no senso comum, não é isso que acontece. Se você perguntar para alguém para que serve uma profecia, a pessoa vai sempre fazer menção a predições, né? Vai sempre fazer menções a eventos futuros, vai sempre fazer menção a um aspecto de vidente, né? Vai sempre fazer menção a isso. No senso comum, é isso que está presente, né? No senso comum, as pessoas não entendem a profecia para além disso, né? Para além da predição do futuro, né? Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, queridos, e deixe isso bem gravado, a palavra de Deus, quando nos revela aquilo que Deus tem para nós, o faz através de seus profetas. Então, a intenção maior da profecia é revelar Deus para a humanidade, tá bem? Mas a profecia, irmãos, certamente vai aparecer, né, e muitos desses textos vão aparecer, para dizer para nós sim, né, sobre predições. Mas olha um detalhe importante, né? Olha aqui uma curiosidade. Olha, menos de 2% da profecia do Antigo Testamento, ela de fato é messiânica. Menos que 5%, especificamente, vem trazer para nós aspectos da nova aliança. Menos de 1% dizem respeito a aspectos ainda vindouros do nosso tempo. Tá bom? Ou seja, se eu tenho 2, 5 e 1% para essas características, restam, portanto, irmãos, 90% ou mais do conteúdo da profecia do Antigo Testamento, fazendo menção a eventos que aconteceriam na mesma geração do profeta, nos mesmos dias, inclusive, do profeta. Ou seja, a profecia, portanto, no Antigo Testamento, predominantemente, o texto da profecia no Antigo Testamento, predominantemente referia-se às situações presentes dos profetas, às situações presentes do povo de Deus que estava ali como um primeiro ouvinte da profecia, portanto. Então, é para a gente tirar essa ideia, né, que há muito no senso comum entre nós cristãos, de que a profecia tem o interesse apenas de predizer o futuro, tá bem? Não, não é só isso, tá? A profecia tem o interesse de revelar Deus à humanidade. E revela Deus à humanidade, obviamente trazendo aspectos do nosso tempo presente, do nosso tempo passado e inclusive também do futuro. Queridos, agora nós vamos falar alguns princípios de interpretação e eu quero aqui agradecer aqui a presença aqui na nossa live, né, do Giovanni Filho, que está aqui nos ajudando, né, e de tantos outros aqui que já acessaram, né, o Luan, o José Carlos, né, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, o Mike, como eu falei para vocês no início, eu ainda estou aqui aprendendo sobre essa tecnologia, viu? Então tem muita coisa aqui que eu ainda não domino, não estou nem sabendo aqui interagir direito, mas eu vou aprendendo aí e a gente vai melhorando em nome de Jesus. Então vamos aos princípios, né? Você que
está chegando agora, a gente está falando sobre a interpretação das profecias no Antigo Testamento. Então, eu vou dizer para os irmãos aqui alguns princípios, tá bom? De interpretação dessas profecias no Antigo Testamento. O primeiro princípio deve se tornar tomar conhecimento, melhor dizendo, da situação em que a profecia ela foi pronunciada. Então, a gente precisa olhar para o texto bíblico, precisa olhar para o texto bíblico que expõe para nós a profecia e estudar, então, queridos, sobre em qual situação aquele profeta profetizou, né? Em qual situação ele estava, né, para que assim profetizasse. A gente tem alguns exemplos clássicos onde os textos bíblicos vão nos dizendo e vão nos situando historicamente, politicamente, né, religiosamente. Texto de Isaías, por exemplo. Isaías começa o seu texto se identificando, melhor dizendo, historicamente, né? Se posicionando historicamente. Ele começa o texto dizendo que ele profetizou, né? nos tempos do rei Acais, nos tempos do rei Uzias. Ou seja, é preciso que nós tomemos conhecimento sobre o tempo das profecias. E especialmente no Antigo Testamento, a gente tem os detalhes sobre os tempos das profecias que fazem toda a diferença, viu, irmãos, na interpretação delas. Olha, um dos detalhes, a gente precisa saber dizer se esse profeta é um profeta que profetizou antes do exílio, do cativeiro babilônico, né, de Judá, antes do exílio, ou seja, esse profeta ele é pré-exílico, se ele profetizou no período do exílio, ou seja, como Daniel, por exemplo, é um desses profetas que profetiza durante o exílio, né? Ou se ele profetizou depois do exílio, ou seja, depois da volta do cativeiro, né, do povo para Jerusalém. Então nós temos profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Isso faz muita diferença, né, para nós. Por quê? Porque isso contextualiza historicamente, portanto, a mensagem daquele profeta. Quem eram seus ouvintes, né? Existem profetas, irmãos, que profetizaram no reino de Judá. Existem profetas que profetizaram no reino de Israel, né? Então, há de se acompanhar historicamente de que esses dois reinos eles sofreram divisão, né, logo após a morte de Salomão, né? Então, tivemos aqueles reis ali do período que foi o reino unificado. Então, Saul, Davi, que conseguiu mesmo unificar e deu grande crescimento, né, ao reino de Israel. Salomão, depois de Salomão, seu filho Roboão não conseguiu fazer com que todas as 12 tribos continuassem unidas. Então vem Jeroboão, que é uma outra pessoa que não tem nada com a linhagem davídica, né? Que fique bem claro, Jeroboão não era um irmão de Roboão ou coisa assim. Então vem Jeroboão e institui, portanto, um novo reino, né? Resumidamente é isso. Então, depois de Salomão, assim que seu filho Roboão assume o reinado de Israel, o reino é dividido. Então fica o reino do norte, fica o reino do sul, o reino de Israel, o reino de Judá, ficam ali. Aí o que acontece? Tem profetas em Judá, tem profetas em Israel. Obviamente que a maioria do texto bíblico é escrito por profetas de Judá. Ou seja, é preciso saber dizer então quem eram esses ouvintes, para quem esse profeta profetizava, né? Ou seja, quem ele intencionava chamar a atenção com a sua profecia. Vão existir profecias que falam tanto de um como de outro, tanto para o povo de Judá como para o povo de Israel. Tem profecias que falam apenas para Judá, profecias que falam apenas para Israel. Mas existem também outros ouvintes. Diversos textos proféticos falam para outras nações. Ou seja, a gente precisa saber dizer isso, né? Uma outra coisa que deve estar clara para nós, qual era a situação política e religiosa, né, da época em que aquele profeta estava profetizando. E quando a gente fala disso, a gente está falando, era um tempo de guerra ou era um tempo de paz, né? Era um tempo de fome ou era um tempo mesmo de prosperidade? Era um tempo de muita idolatria ou era um tempo de avivamento? Ou seja, tudo isso faz muita diferença, irmãos, no significado do texto que se propõe, portanto, o profeta quando profetiza para o povo. Então, esse primeiro princípio é tomar conhecimento da situação em que a profecia foi pronunciada, né? Devemos, então, saber isso, né? Um segundo princípio deve-se descobrir o que significava a mensagem na época em que ela foi dada, né? Na verdade, irmãos, isso aqui é um princípio hermenêutico fundamental. Por quê? O nosso interesse maior não é descobrir o que o texto bíblico está falando para nós, primeiramente. O nosso primeiro interesse é saber o que o texto bíblico está falando para os seus primeiros ouvintes,
para os seus primeiros leitores, né? Após a gente fazer isso, ou seja, após a gente interpretar adequadamente o texto bíblico, nós vamos aplicá-lo, propor uma aplicação para o nosso tempo, né? Para a nossa geração, para a nossa vida, para a igreja. Pois bem, irmãos, então esse segundo princípio eu preciso descobrir, né, e me esforçar para isso, o que significava a mensagem profética para o povo da época, tá bem? Para os seus primeiros ouvintes, né? Um terceiro princípio, irmão, de interpretação das profecias no Antigo Testamento devemos observar se há elementos de cumprimento evolutivo, né? E o que é cumprimento evolutivo? Irmãos, eu estou aqui acompanhando uns slides, né, que eu comumente faço na congregação às quintas-feiras. Então, nas quintas-feiras de nossos estudos, nós apresentamos, portanto, esses slides. E nós hoje, também por conta dessa situação toda, né, a gente estreou um canal no YouTube, tá bom? Da congregação, tá? É o AD Peniel Palavra de Vida, tá bom? Vá lá, se inscreva lá no canal, e lá nós já temos um vídeo, né, um vídeo de captura de tela, onde eu trago esses slides aqui todos, né, completos, né, para vocês lá, e eu trabalho, portanto, os áudios, né, eu vou explicando lá com os áudios, tá bom? Então, se inscreva lá no nosso canal, visite, tá bom? E você vai se aprimorar nisso aí, tudo que a gente está falando. Quero aqui agradecer aqui, está conosco aqui a Raila. Um abraço, Raila, a Terezinha, o Aria Júnior, né? E tantos outros irmãos aqui que estão conosco. A Stephanie, meu amor, minha linda, está conosco aqui também. A Valéria Alves, Samuel Sá, o Daniel Felipe, o Luan, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá, queridos? Então, como eu dizia, se inscreve no nosso canal, lá da congregação Palavra de Vida, AD Peniel Palavra de Vida, nós já temos lá esse vídeo, né, explicando com detalhes, né, com bem mais detalhes que eu estou falando aqui, e com esses slides prontos, tá, irmãos, sobre esses princípios de interpretação da profecia no Antigo Testamento. Então, quando nós falamos, como terceiro princípio, que nós devemos considerar e observar se há algum elemento de cumprimento evolutivo. O que significa isso? O que é um cumprimento evolutivo, né? Tem uma ilustração que nos serve muito, mas daqui a pouco eu vou falar de contração sobre essa ilustração. Mas entenda bem, eu estou dizendo aos irmãos que existem profecias que elas não se cumprem necessariamente em apenas um momento, né? Em apenas um tempo. Ela se cumpre em diversos momentos, tá bom? Em diversos tempos, pelo menos mais de um tempo, né? Um exemplo disso é a profecia de Isaías 40, quando fala para nós do servo sofredor. Sem nenhuma dúvida, né, o primeiro cumprimento da profecia do servo sofredor é o próprio Israel. Então, Israel é esse servo sofredor. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo se revela para nós, ele se revela quando ele vem, né, em carne, né? Para nós, ele se revela como servo sofredor. O que percebemos então, queridos? Percebemos termos um cumprimento evolutivo, portanto, né? Então, nós temos um primeiro momento em que essa profecia é cumprida, mas temos também outro momento em que há o cumprimento dessa profecia, e assim tantos outros casos acontecem. Então, nós devemos observar se há algum elemento de cumprimento evolutivo, portanto, nessa profecia. Vamos a um quarto princípio. Deve-se observar se há elementos de contração, onde dois ou mais acontecimentos são mencionados, sem destacar o que é de um, né, e não do outro. Eu falei agora sobre o cumprimento evolutivo, falei de uma ilustração, né, muito clássica, que nos serve muito bem. Pense o seguinte, para você entender o que nós queremos dizer com contração, né? Pense o seguinte, pense que você está observando uma cordilheira, né? Pense que você está observando uma série de montanhas, né? Só que você não tem noção de quantas montanhas tem bem ali mesmo, você não tem noção de qual é a distância, né, de uma montanha para outra, você não tem noção de nada disso. E por engano, você consegue às vezes observar só uma montanha, tá bom? Porque elas estão de fato alinhadas uma à outra, você consegue enxergar só uma montanha, mas são várias montanhas, né? A gente fala assim para servir como ilustração dessa possibilidade de contração, né, das profecias. Pode ter uma profecia no Antigo Testamento que você vai observar
e achar que, na verdade, ela se refere a apenas um evento, mas ela não se refere a apenas um evento, ela pode estar se referindo a mais de um evento. Isso é diferente do cumprimento evolutivo, tá bom? Porque o cumprimento evolutivo, na verdade, são cumprimentos reais, efetivos e completos da profecia em mais de um momento. Quando eu falo de contração, talvez esteja sendo muito complexo, mas se esforce aí para compreender o que eu estou dizendo, né? Quando eu falo da contração, eu estou dizendo de que, na verdade, nós temos momentos diferentes para o cumprimento dessa profecia. Ou seja, a profecia, ela não se exaure, ela não é completa só em um dos cumprimentos. E o exemplo clássico de contração, para os irmãos entenderem, é justamente quando o texto do Antigo Testamento revela para nós a pessoa do Messias, tá? A pessoa de Cristo. Quando você vai ler nos textos proféticos falando da pessoa de Cristo, você dificilmente compreenderá nos textos proféticos do Antigo Testamento que há mais de uma vinda de Cristo. Dificilmente. Você vai entender ali, numa primeira leitura, que o Senhor, o Messias, né, que é o Senhor Jesus, apareceria em um momento só e acabou. Né? Mas aí quando você vai ver que, na verdade, quando o Senhor Jesus é revelado para nós, é o próprio Jesus que nos faz entender os textos do Antigo Testamento para além de um momento só, né? Ou seja, aquele texto do Antigo Testamento, ele estava com uma contração ali. É como você, mais uma vez, me valendo da ilustração das montanhas. É você olhar para a montanha, para as montanhas e achar que só tem uma, né? Então você não consegue enxergar mais de uma, ou se consegue enxergar, não tem a dimensão da diferença entre uma e outra. E se não consegue perceber que tem mais de uma montanha, certamente não consegue perceber o vale que há entre elas. Ou seja, não consegue perceber a distância que há entre elas. Então, existe a possibilidade também de contração, né, de uma profecia no Antigo Testamento. Vamos a um quinto princípio, né? Devemos observar os elementos figurativos, poéticos e simbólicos de uma passagem profética. Agradecer aqui a participação conosco, Larissa, Laís, que está aqui conosco também, Eliane, Casey, muita gente aqui conosco. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Então, gente, um quinto princípio, né? Deve-se observar os elementos figurativos, poéticos e simbólicos, né, de uma passagem profética. O que se quer dizer com isso, né? Esse aqui, irmãos, na verdade, é um dos motivos de maiores confusões, né, nas interpretações, né, dos textos proféticos. Por quê? Porque é sabido que, predominantemente, o texto profético é mesmo simbólico, é mesmo figurativo, né? É isso, né? Isso eu estou falando de profecia no Antigo Testamento. Você vai ver a profecia de Daniel, muito presente em símbolos, né, e figuras. A profecia de Ezequiel, igualmente, muito presente em símbolos e figuras e tal. E se eu estivesse falando do Novo Testamento, você certamente lembraria de qual livro? Lembraria do Apocalipse, né? No Apocalipse aí mesmo que nós temos muitos símbolos, mas não é nosso interesse hoje falar sobre o Apocalipse, sim só sobre a profecia veterotestamentária. Pois bem, irmãos, então isso é motivo, portanto, de muita confusão. Por quê? Porque eu posso interpretar, Moisés, posso interpretar um texto profético no Antigo Testamento de forma simbólica e figurada, né? E uma outra pessoa pode interpretá-lo literalmente, né? Então isso traz aí uma confusão entre nós, né, e as muitas seitas que existem, entre nós e mesmo algumas outras igrejas, né? Então traz muita confusão isso aí. O conselho que a gente dá é sempre o seguinte: olha, priorize a interpretação literal. Priorize isso, tá bem? Porque nós entendemos que a interpretação literal, ela comunica melhor. Então, se o objetivo do autor é comunicar na sua literalidade, então você vai compreender. Mas existem exemplos, e é a maioria dos exemplos textos proféticos, né, onde você vai perceber que não cabe, não tem a mínima possibilidade de uma interpretação literal. Obviamente, você vai interpretá-la de forma figurada. E você vai se valer, portanto, de elementos, né, e de recursos para que interprete figuradamente uma passagem bíblica. E qual é o principal recurso? É você lembrar da regra magna de interpretação das Escrituras. Qual é a regra magna?
A Escritura interpreta a si mesma. Essa é a regra magna. Ou seja, se você está diante de um texto profético e aquilo ali se demonstrou ali um bicho de 7 não sei quantas cabeças para você, né? Não tem como entender aquilo. Se valha de outros textos bíblicos para que você compreenda aquilo, né? A palavra de Deus, irmãos, ela é completa. E ela nos serve, inclusive, para interpretar a ela mesma. Então, se vai de outros textos. Existe uma outra regra que eu gosto muito de lembrar. Olha, os textos difíceis nunca devem servir para você interpretar os textos fáceis. É sempre o contrário. Os textos fáceis devem servir como norte para que você interprete os textos difíceis. Se você está diante de um texto que você julga ser difícil, a sua interpretação se valha dos textos fáceis. Os textos fáceis lançarão luz nos textos difíceis para você. Aí você conseguirá interpretar. Ou seja, é um princípio, é um recurso super interessante para que a gente consiga interpretar adequadamente as Escrituras. Vamos a um sexto princípio. Devemos observar quando a profecia do futuro ela é condicional, né? Existem profecias incondicionais. Existem profecias que o Senhor Deus diz ao profeta, olha, diz que vai acontecer isso e pronto. Diz que é isso que está acontecendo e pronto. Diz que foi isso que aconteceu e pronto. Ou seja, o Senhor Deus não condiciona absolutamente nada. Ele simplesmente comunica ao profeta, o profeta comunica ao povo e pronto. Não se condiciona nada. Mas existem profecias condicionadas. Um exemplo de profecia incondicionada foi quando o Senhor Deus disse a Abraão, né, que dele o Senhor Deus faria uma grande nação. Né, e essa nação seria bênção para as famílias da terra, para as demais nações da terra. O Senhor Deus não condiciona nada ali a Abraão, né? Só ordena que ele faça. Mas existem profecias em que o Senhor Deus condiciona a almação do homem. As profecias de Jeremias, por exemplo, quando ele está dizendo ali ao povo, olha, haverá um juízo sobre nós, se continuarmos do jeito que a gente está, com essa idolatria toda, com essa corrupção toda, haverá um juízo sobre nós. O império babilônico vai vir aí, vai subjugar-nos. Ou seja, Jeremias está o tempo todo profetizando disso, mas dizia, mas se vocês se arrependerem, mas se nós nos arrependermos, o Senhor relevará o juízo que está sobre nós. Então, ali é um claro exemplo de profecia condicionada. Então, nós devemos perceber quando estamos diante de uma ou de outro tipo de profecia. Novos participantes aqui conosco, né? Pastor Marcos Lincoln, agora aqui conosco também. A Gabi está aqui conosco, uma congregação aqui do Ministério Peniel também está aqui, a Janaína, tá? Então sejam muito bem-vindos, o Lucas, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Um sétimo e último princípio para a gente ver esta noite, tá, pessoal? A interpretação de profecias deve estar preocupada com a responsabilidade do servo de Deus, né? E aqui eu preciso priorizar um comentário, né, relativo àquilo que a gente está vivendo, né, nestes dias, né? Então nós temos aí um vírus que infelizmente tem se espalhado pelo mundo, né, que tem trazido aí muita confusão e a gente tem percebido o quanto as nações têm sofrido com isso, né? As economias aí todas sofrendo seus impactos por conta disso. Isso tem também nos atingido, apesar de, graças a Deus, né, não sermos atingidos literalmente por aquilo, ou mesmo diretamente por aquilo que esse vírus tem causado, mas de forma indireta temos sido muito atingidos, né? Então, hoje, por exemplo, quinta-feira, que nós deveríamos estar na congregação, cultuando a Deus, nosso culto de ensino, a gente precisou aí se utilizar de outros meios para comunicar a mensagem do Evangelho, né, aos irmãos, né, e às demais pessoas. Então, assim, isso tem trazido aí muita confusão, né? E muitas pessoas têm proposto interpretações de profecias, né, para trazer aí a situação que a gente está vivendo. O certo é que, irmãos, a gente não tem como se livrar totalmente das tribulações que assolam o mundo, tá? Isso de fato é profético. Se você olhar o texto profético, o sermão profético do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, capítulo 25, ele vai dizer isso muito claramente. Nestes tempos, isso tudo ia acontecer, né? Então, a tendência não é melhorar, né? Assim, a escatologia ela não é otimista para o mundo sem Deus, né? Isso deve ficar muito claro para todos nós, vou até repetir. A nossa escatologia, ela não é nada otimista para o mundo sem Deus, tá bem? Então, isso aí, queridos, de fato já era para se esperar. Então, isso é só
um início, né? A gente pode dizer, no máximo a gente pode dizer esse é o início das dores, mas muita coisa certamente ainda virá, né? Então, se isso que está acontecendo é cumprimento profético, que seja assim, mas o povo de Deus não deve se alarmar com isso, tá bom? O povo de Deus, de forma responsável e comprometida com a sociedade, comprometida antes de tudo com o próprio Deus e com as pessoas e com as famílias, deve tomar os cuidados devidos. Nós, enquanto povo de Deus, devemos tomar os cuidados devidos. Então, aquilo que as autoridades de saúde, né, no mundo, em nossa nação, em nosso estado, em nosso município, têm nos orientado, devemos seguir, irmãos. Devemos seguir. Eles têm autoridade para nos dizer isso, né? Eles estão querendo, de fato, o nosso bem, né? Mas isso não deve comprometer a responsabilidade que a gente tem de enxergar na palavra esse cumprimento mesmo, tá bom? Como eu já disse em outra ocasião, para os irmãos da congregação, já disse que o que nós somos é filhos de Deus, tá bem? Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, que tem poder para acabar com esse vírus agora, se Ele quiser. Mas também tem poder para permitir que esse vírus continue. E é só um vírus, ou seja, se você pensar em tantas situações que têm acontecido no mundo, né, que Deus tem poder para fazer cessar, mas Deus também tem poder para fazer continuar e deixar que o mundo, na verdade, sofra as consequências mesmo dos seus atos. Independente de uma coisa ou outra, olha o que eu estou dizendo para os irmãos. Como um sétimo princípio, a interpretação de profecias deve estar preocupada com a responsabilidade do servo de Deus. Qual é a nossa responsabilidade? Olha, a gente deve se fazer duas perguntas, né? Até se cumprir a profecia, como é que eu tenho que me posicionar enquanto servo de Deus? Quando se cumpre a profecia, é a segunda pergunta, como é que eu devo me posicionar enquanto servo de Deus? São as perguntas que eu preciso fazer, né? Ou seja, como é que fica a minha ortopraxia, né? A gente fala muito de ortodoxia, que é a crença correta, e a ortopraxia é a prática correta, é a ação correta, né? Então nós somos, irmãos, o povo escolhido por Deus para comunicar paz, para comunicar alegria, para comunicar luz para este mundo. Nós somos esse povo. Igualmente, nós somos o povo escolhido por Deus também para comunicar o juízo que há de vir sobre todo homem, sobre toda mulher, não é? Então, nós temos a responsabilidade dada por Deus de saber interpretar adequadamente as profecias bíblicas e encontrar esse equilíbrio entre a crença correta e a ação correta, a ortodoxia e a ortopraxia, né? E nós somos, então, desafiados, né, pela palavra de Deus a seguirmos assim. Então, os textos proféticos servem para nos lembrar que Deus ele está resoluto, né, em fazer cumprir toda a aliança que Ele tem conosco. Tá bem? Eu quero convidar vocês, né, neste domingo, certamente também faremos alguma transmissão, né, do que seriam os nossos cultos, nossa escola bíblica dominical pela manhã, o nosso culto à noite. Mas também quero convidar vocês a estarem também conosco na próxima quinta-feira, e nessa quinta-feira que vem nós falaremos sobre a interpretação dos evangelhos de Jesus. Nós já fizemos diversos estudos sobre o Antigo Testamento e agora nós vamos já começar o Novo Testamento e faremos isso com a permissão de Deus na próxima quinta-feira. Quero agradecer aqui a presença de todos que estão conosco, da Tailane, do Júnior, da Josi, tá bom? Todos vocês que estão conosco aqui, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Deus por essa oportunidade, tá bom, gente? E não esqueçam que eu falei para vocês do nosso canal no YouTube, tá bom? AD Peniel Palavra de Vida. Lá você vai encontrar um vídeo, nós começamos o canal hoje, você vai encontrar um vídeo com captura de tela, de slides, tá bom? Sobre esse tema, e o áudio, né, explicando direitinho, bem mais detalhes do que aquilo que eu consegui expor aqui a vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um.